nome é Joana. Queria agradecer primeiro o convite. E eu, quando cheguei aqui, cumprimentei o decano, acho que ele não está mais aqui, né? E aí ele perguntou, quem é você? Eu falei, eu sou uma intrusa. E aí é assim que eu estou me sentindo totalmente intrusa, porque é uma coisa de advogados e pessoas ligadas à tecnologia, à informática, e eu não tenho realmente nada a ver com essas duas áreas. Eu sou uma artista, sou uma escritora que não deu muito certo, e eu vou contar assim, não sei se as pessoas conhecem meu trabalho de rua, que acabou ficando um trabalho mais conhecido, porque pintei muito essas letras durante um período, essas letras em código, e eu vou contar um pouco como é que eu inventei esse código e para que ele me serviu. Bom, quando eu era criança, tipo 10 anos, assim, entrando na pré-adolescência, eu tinha o hábito de escrever em agenda e fazer diário. Então, era uma coisa que, na minha época, eu não sei como é que estão as meninas de agora, mas na minha época era muito comum. Em colégio, a gente tinha essa coisa, era uma coisa né, vocês devem saber, agenda, aí colava adesivo, e tinha código. E em sala de aula, às vezes, as meninas faziam isso. Era muito entre meninas, mais do que entre meninos, mas de fazer código, um código que era sempre muito simples, né, por substituição. Então, você pegava uma letra, transformava num quadrado, por exemplo, é um quadrado. E aí, inventando um padrão, um código, e fazia com a melhor amiga, trocava bilhetinho, etc. Então, enfim, mas assim, acho que eu era já uma menina naquela época um pouco diferente, assim, eu tinha uma certa dificuldade. Eu não tinha essa melhor amiga, e nem tinha intenção de trocar com ninguém, mas eu tive a experiência de um irmão mais velho roubar um diário meu e ler o conteúdo ali dos meus segredos de menina. Então eram coisas assim bobas, né? Mas que na época eu fiquei assim em pânico, porque era uma coisa que eu gostava do amigo dele, que ia lá em casa, umas coisas assim. Então foi assim arrasador, né? Então imagina, eu com 11, 12 anos ali, e eu acho que inspirada nisso que acontecia já em sala de aula, que era essa troca codificada, eu comecei a pensar que eu poderia criar um alfabeto próprio, quer dizer, usando baseada no nosso alfabeto, eu desfaria as letras, reconstruiria as letras de modo que só eu pudesse entender. E assim eu fiz, eu comecei a fazer isso com muita força, né? Me dediquei ali, fiquei estudando isso, então cada letra. Então, quando eu até falei do giz, não sei se eu posso pegar um giz aqui? Então, primeiro eu olhei para as letras, que eram as letras de forma, né, do nosso alfabeto. Então, vou dar um exemplo, o A. E eu fiquei pensando nessa letra, não sei se eu pensei exatamente isso, entendeu? Essa coisa já é uma mistura que já faz tanto tempo, mas eu lembro que eu olhei para ela e pensei que para ficar mais fácil de eu decorar essa escrita que eu estava inventando, eu podia aproveitar essa forma de letra e fazer algum tipo de alteração. Então, eu primeiro pensei, eu desmembrei todas as letras. Então, o A era feito de uma haste, mais uma outra haste aqui. Vocês estão conseguindo ver? Bem. E um traço. O A é feito disso, como se a letra fosse um corpo. Cada letra sendo um corpo. Eu desmembrei esse corpo e pensei em reorganizar essa forma. Eu não vou mostrar como é o A. Eu vou inventar agora aqui um novo A, mas só para mostrar como é que funcionou, né? Até porque o A é uma vogal. Então, a vogal, né? Vogal não pode. Vogal complica. Mas, por exemplo, se eu tirar isso daqui, se eu levar isso aqui para lá, cruzar, eu ainda tenho o corpo do A, mas agora ele está parecendo um X, mas continua tendo o corpo do A. Se eu colocar esse tracinho, que é o tracinho daqui, sei lá, aqui, eu transformei o meu A nisso aqui. E assim eu fui fazendo. Eu peguei o B, eu peguei o C, e fui por letra, desconstruindo e reconstruindo essas letras e testando, e escrevendo. E comecei a fazer meus diários dessa maneira. Vou pegar uma aguinha aqui.
Mas, assim, eu acho que a questão toda vai um pouco além disso, porque mais para frente... Obrigada. E aí, hoje, aqui, pensando nisso, eu acho que todo mundo vive, de alguma maneira, em criptografia. Porque a gente está aqui, tá um do lado do outro, vocês se conhecem, uns são amigos, mas todo mundo aqui tem suas histórias secretas, tem suas dificuldades íntimas, tem questões que não são conversadas com ninguém, e às vezes são coisas que nem mesmo a gente acessa. Eu estou dizendo, as dificuldades, a gente é cheio de poço, é cheio enfim, de cavernas e lugares estranhos para nós mesmos, e lugares esses que a gente não divide com ninguém. E a gente vai vivendo a vida, dando bom dia, indo para a faculdade. Então, eu acho que, em alguma medida, existe um conteúdo em cada um de nós que é um conteúdo secreto. E que eu acredito realmente que eu acho que Freud também um pouco, assim, tem uma coisa da psicanálise que tem a ver com isso, que é possível, às vezes, você tentar fazer a leitura desse conteúdo do outro, não propriamente porque o outro está revelando com clareza esse conteúdo, mas porque o outro está dando sinais. E às vezes são gestos, às vezes são coisas ditas sem querer, às vezes são ações, padrões daquela pessoa, e você pode tentar decriptar, agora usando, eu aprendi a beça aqui com você, escrevi várias coisas, assim, mas você pode tentar, de alguma maneira, uma decodificação daquele conteúdo que às vezes nem a própria pessoa sabe. Eu acho que assim funciona um pouco um processo de psicanálise. E aí eu fiquei pensando que a minha escrita, quando eu fui para a rua mais velha, essa história do código durou um tempo, na minha adolescência, é o período que eu continuei fazendo aqueles diários, e ali pelos meus 17, 18 anos, mais velha um pouco, eu parei de escrever, né? Não, enfim, virei uma jovem mulher, fui fazer faculdade, não sei o quê, acabei não me formando em nada, fiz 5 faculdades, não me formei em coisa nenhuma. A vida era só uma grande incerteza, porque eu não tinha a menor ideia do que eu ia... não sabia o que eu queria, o que eu ia fazer. Mas já naquela época eu tinha, sem saber que eu tinha, um processo artístico que se instalava. Isso é uma coisa que quer dizer, os artistas, eles têm isso em comum, que é assim, o processo do artista, ele muitas vezes começa a se instalar e até que o tempo passe para aquele artista e ele possa identificar aquilo que ele estava vivendo já há um tempo como o seu processo, é uma dureza, porque é todo mundo da sua família dizendo que você não tem jeito, que, enfim, que você, caramba, mais uma faculdade, caramba, você vai sair... As pessoas querem que você siga um caminho mais comum, não é mais comum, mas é quase que como se fosse um caminho que alguém já percorreu e disse que alguém já percorreu, chegou no final, e essa pessoa pode garantir que esse caminho funciona. Se você seguir por aqui, você vai chegar em tal lugar. O caminho do artista não é assim. Ele entra num mato e ele vai tentar chegar sozinho em algum lugar que ele nem sabe direito onde é. Então demora um tempo até ele ter algum tipo de segurança de que ele, de fato, tem um percurso, ele está percorrendo uma coisa. Mas, enfim. Eu estou falando isso porque já nem sei mais, me perdi. Mas, assim, mais para frente, quando eu fui pintar na rua, com toda essa minha com toda essa minha incerteza, com toda a insegurança, com todo o medo, eu tive muita vontade, eu acho que por causa da minha incapacidade de comunicar, eu sempre fui muito tímida, muito fechada, muito isolada. Eu acabei me tornando uma jovem eu era um problema, porque eu não conseguia me relacionar com ninguém. Né? Hoje até melhorei um pouco, mas assim, era uma coisa de completo isolamento. Eu vivia no meu mundo e só andava sozinha. E eu precisava, eu me dei conta em algum momento de que se eu não me colocasse em contato com o mundo, eu ia ficar maluca, mesmo, assim, não é maluca mesmo. Assim, eu ia atravessar o espelho e não ia voltar mais. E eu comecei a escrever na rua em código. E é um código que não funciona, porque justamente o tempo todo aqui você falou em comunicação. E eu fiquei pensando nisso. Por isso, por que você vai codificar uma informação?
Você falou das chaves, do segredo compartilhado, do que você quer comunicar, mas que a informação que você quer oferecer para o outro e que ninguém, enfim, corta. Mas eu não tinha isso. Eu só queria pôr aquele corpo, aquele conteúdo em contato. E era um pouco assim, voltando à fala daquele do meu corpo e de como eu vejo o corpo das pessoas em psicanálise, que eu acho que nós somos assim. Quer dizer, nós somos corpos que estão em contato com o mundo, cujo conteúdo, muitas vezes, é um conteúdo desse jeito, assim. É como se ali fosse um corpo mesmo, quer dizer, você não sabe o que passa dentro. E você vai carregando aquilo, né? Eu me sentia muito assim. E eu passei a escrever segredos na rua. Então, as coisas que me chateavam, coisas que me perturbavam, sonhos, erotismo. Então, toda uma história da minha vida já de uma mulher, né, adulta, comecei a pintar na rua, eu tinha 30 anos. Eu levei para a rua, que era que dessa maneira eu colocaria esse corpo em contato com o mundo, mas sem correr nenhum tipo de risco. Quer dizer, pelo menos eu pensei que fosse assim, né? E não era. Mas de que isso fosse lido. Eu não queria ser lida. Eu não queria ser lida, mas eu queria, de alguma maneira, estar em contato. Eu acho que é como eu sou. Não quero ficar maluca nem isolada. Eu quero ficar em contato, mas eu não quero ser lida. Eu quero escolher, entendeu? Eu quero liberar a informação no meu tempo. Bom, com isso, aqui da PUC mesmo, né, surgiu na matemática, uma pessoa daqui começou a ir atrás da história do código, porque o professor dela, que é o Carlos Tomei, deu essa. Eles estavam estudando, fazendo alguma coisa ligada à criptografia, e sugeriu que esse cara, que é o Paulo Lorenstein, que ele fosse atrás e tentasse decodificar, como parte, né, dessa pesquisa que ele estava fazendo em matemática. E o Paulo passou um ano sem eu saber, catalogando, fotografando, buscando informação, anotando, e ele conseguiu, depois de um ano, com base, né, com base na matemática, quer dizer, não foi por chute, porque eu já vivi várias situações assim, de gente, assim, por exemplo, teve um dia que eu estava pintando na rua, cara, escrevendo tipo uma barbaridade, assim, no muro, e aí veio um cara, meio mendigo, meio bêbado, entendeu? O cara veio, sabe, aquele pé inchado, assim, veio, e ele começou a falar, B, e ele começou a acertar. É, falando assim. E aí eu fiquei assim, falei, caramba, era um tapume aqui no Leblon. E aí eu olhei para ele e falei, cara, parei, né? Tipo, acabou, recolhi minhas coisas, né? Saí de lá. Fiquei completa, fiquei muito impressionada. Porque ele conseguiu ler. E porque é simples. Né? Depois eu fui aprender que existem vários tipos de código, né? Da codificação mais simples até, como ele estava falando, existem várias formas de codificar. E o meu é o mais simples possível, porque é por substituição. Então, cada letra do nosso alfabeto, que é português, é correspondente a um símbolo que eu inventei. Então, é muito simples. Mas aí eu criei algumas dificuldades. Foi depois desse cara, inclusive. É, um matemático perdido da vida, né? Quem sabe? Mas aí eu percebi que eu tinha um problema com a separação com o espaço, porque o espaço antes, eu nunca fiz espaço, o espaço era um símbolo. Porque de cara eu sabia que, quer dizer, por causa dos artigos, né? As pessoas iam matar O, A, E, assim, rápido, né? São as únicas letras que ficam sozinhas. E aí eu fiz esse símbolo espaço, mas era um símbolo que, cara, eu odiava fazer o espaço, porque assim, pensando aqui agora, eu acho que fazer o espaço primeiro dava um maior trabalho, porque eu sempre fazia com extensor e rolo, não fazia assim com giz, né? Era um negócio assim, cada letra dessa, principalmente quando tinha curva, o espaço era uma letra, aí eu tirei o espaço fora e bloqueei tudo. Aí depois uma outra coisa que as duas letras que se repetem, né, que tem dois S e dois R's,
também eu transformei o dois R's, não parece com R, é um outro símbolo, dois S também não parece com S, e o C cedilha não parece com C, porque são as letras assim que C. E aí eu fui fazendo essas modificações, né, com o tempo. Mas o Paulo soube, enfim, o Paulo conseguiu decodificar, a informação chegou até mim através da revista Piauí, porque o orientador do Paulo era amigo de alguém da Piauí. Sei que a Piauí juntou eu e o Paulo para uma conversa e para isso virar uma matéria. E assim conheci esse cara que acabou virando um grande amigo, né? Hoje ele está fazendo doutorado, está fora do Brasil e, enfim. E é um cara assim que, apesar dele ter decodificado, ele sempre foi assim muito correto, né? Porque ele poderia ter ali assim, sei lá, mas nunca fez isso, né? Já perguntaram para ele, brincando e tal. Cara, assim, continua, mais ou menos, porque agora isso vai virar um filme. Então, essa é uma. Eu estou há um ano, né? Eu me juntei com. Eu fui, na verdade, convidada por duas atrizes para um café. E aí a gente começou a conversar e elas disseram que isso poderia dar um filme muito legal. Um filme de ficção. E eu que sempre fui uma escritora frustrada, isso assim, eu estou falando isso não é uma piada, porque a minha ligação lá desde sempre foi com a literatura. Então, assim, eu sempre tive muita vontade de publicar meus textos, quer dizer, não sei se é vontade, não é a palavra certa, mas eu sempre achei assim, eu sempre me senti caminhando nessa direção. Eu ainda não consegui fazer isso. Mas já fiz várias coisas, assim, de mostrar, mas nunca consegui transmitir com eficiência o conteúdo do que eu escrevo, ou do que eu penso. E elas disseram que, bom, e eu comecei a perceber que o cinema poderia ser também uma forma criptografada, não? Mas de, por exemplo, de eu transmitir conteúdos sem que as pessoas saibam. Porque, por exemplo, eu posso fazer num personagem, eu posso construir com a roteirista a fala de um personagem, colocando ali meus textos e colocando ali as minhas ideias, sem que isso fique assim num livro ali, que é um livro que está. E a gente começou a discutir isso, acabou virando realmente um projeto, e enfim, daqui a um ano mais ou menos vai ter um filme contando essa história, a história do Paulo, a história do código, que eu já não sinto nem mais como sendo minha, assim, é uma história de hoje é uma história de outras pessoas também. Então é isso. Acho que é isso. Eu poderia falar mais sobre ter um trabalho no ateliê, mas acho que é. Muito obrigada para vocês, gente. Agora, só um detalhezinho. Talvez eu não possa ficar aqui até 1 da tarde. Talvez às 11 eu tenha que sair. Segundos para as pessoas. Dúvidas? Legal. Provocação. Né? E era isso, eu também tive uma. Acho que o Glória teria um de cara. Não, uma densidade, porque na verdade quando a gente olha a arte, eu acho que existem N expressões, a gente faz um cruzamento do conhecimento, o conteúdo que está ali, né? O conhecimento da história, o conhecimento do trabalho artístico. Eu fiquei apaixonado quando eu soube, tem uma veia muito técnica. Conhecendo o trabalho do Paulo, uma arte pode inspirar a ciência mais exata, como pode se desenvolver um trabalho tão interessante. Não, sem dúvida. Cara, mas assim, é muito curioso. Quando eu vim a PUC, o Paulo me convidou, não, vem aqui no departamento de matemática, porque eu quero te apresentar, não sei o quê. Aí eu vim aqui. Quando eu entrei na sala, tinha umas pessoas sentadas e estavam discutindo alguma coisa que estava no quadro negro. E eu olhei para o quadro negro e eu achei lindo. Então era assim, era matemática
grau, tipo, os caras fazendo mestrado, então não era a matemática que a gente conhece. E eram vários desenhos, tinham gráficos. E a minha relação com a matemática, eu falei, eu estou na mesma posição que o Paulo. Por quê? Porque esse é um código deles, eles estão aqui fazendo desenhos e discutindo uma ideia que eu não conheço, mas eu sou capaz de admirar a forma. Então, a gente começou a trocar muitas coisas a partir daí, né? Percebendo que a gente tem coisas em comum, mesmo ele sendo matemático, ou sendo artista, enfim. Mas sobre o Dória, tem várias. Tem alguns. Ainda bem que o WhatsApp não é uma coisa que se possa. Porque tem umas ações aí que estão sendo organizadas, assim, para São Paulo, que né, nessa linha aí, sabe? Enfim, de devolver também, né? O que ele. A coisa é feita com tanta opressão, né? Com tanta agressão. Então... Obrigado novamente. Não, é porque eu queria falar a última coisa. Porque aqui, ainda falando do decano, eu fiquei impressionada com o decano. Acho que é a primeira vez que eu conheço um decano. Mas que ele falou uma coisa. Ele falou assim. Que ele falou: não, para que serve? Ele não está aí, não, né, gente? Para que serve a criptografia? E aí ele falou assim: serve para isso, para isso, para isso, e até para que os bandidos se escondam e não sejam investigados. E aí eu me identifiquei com os bandidos. Assim, teve uma coisa assim, eu falei assim, eu tô nesse grupo, mas não por causa da contravenção, mas porque isso, porque eu tô nesse grupo que eu quis fazer eu não queria ser investigada, entendeu? Mas eu queria de alguma maneira deixar ali um registro do que eu pensava. É isso, gente. Obrigada.